Nós vamos agora então dar início à nossa reunião com uma oração. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, porque Tu és um Deus santo, amoroso, Tu nos ama, Tu tens revelado, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, aos nossos corações, tens protegido a Tua igreja, ó Deus, espalhada por esse mundo, tens revelado a Tua santa presença no coração de cada crente. Por isso, ó Deus, nós te somos gratos pelo Espírito Santo que habita na Tua igreja, ó Deus, instruindo-a, dando a ela entendimento adequado, ó Pai, a respeito da Tua palavra. Que ela venha, Senhor Deus, nos influenciar e assim, ó Deus, temos um padrão de vida condizente com a Tua soberana vontade e com aquilo que aprendemos. Venha nos abençoar nesta noite, ó Deus, ouça nossas orações e petições. Abençoe o Antônio, ó Deus, que ele está no hospital, pedimos a Tua bênção para ele e a sua restauração da saúde. Dona Marina também, ó Deus, está em recuperação, abençoe a vida dela. Abençoe a vida de todos, ó Deus, que estão debaixo dos Teus, necessitando, ó Deus, dos Teus cuidados. Perdoa o nosso pecado, perdoe a nossa falha e esteja conosco em Cristo nesse momento. Amém, Pai. Amados e queridos irmãos, nós vamos estudar o texto de hoje bem conhecido da igreja, que está registrado em Mateus, lá no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Esse é o texto que nós vamos ler hoje. E vamos meditar sobre ele. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, nesse texto o Senhor Jesus Cristo ele está encerrando o Sermão do Monte. São maravilhosas as lições no Sermão do Monte, ensinadas por ele. Ele vai ensinar uma imensidão de coisas, completa lá no capítulo 5 de Mateus. Vai falar sobre luz do mundo, sal da terra, prática da justiça, as bem-aventuranças. E traz uma série de mensagens muito importantes para os seus discípulos e para a sua igreja. Mas quando ele vai terminando o Sermão do Monte, ele vai fazer uma avaliação de todos aqueles que estão ouvindo ele. Com certeza o Senhor Jesus olha para a multidão que o ouve e consegue ver ali pessoas que vão guardar o que ele leu, o que ele pregou no seu coração, vão viver de acordo com esse padrão, mas também vai ver ali pessoas que só ouvem e que não vão nunca assumir um compromisso diante de Deus. Aqui hoje nós vamos conseguir distinguir, o que Jesus faz questão de distinguir, é aqueles que vão ter um padrão de vida superficial e aquele que tem um padrão de vida profundo com Deus. Nós vamos fazer uma observação hoje a respeito da pessoa que tem vivido na igreja, tem lido a Bíblia, tem olhado para uma série de coisas ao seu lado, é frequentador, é dizimista, continua indo na igreja, vai e vem, mas a sua vida é superficial, meus irmãos. E a superficialidade, ela não tem se aplicado somente na igreja. Você consegue hoje observar superficialidade em quase todas as áreas da vida. As pessoas de hoje, elas não estão querendo mais envolvimento, não levar a sério as coisas. Você vai ver isso nas universidades, nas faculdades, pessoas que estão fazendo provas de faculdade, pagando outros para fazer a prova no lugar dele. Sai formado da universidade como se fosse alguém muito profundo, mas na realidade são extremamente superficiais. O mundo está cheio de pessoas, meus irmãos, péssimos profissionais, péssimos em todas as áreas da vida, porque eles simplesmente são superficiais.
Eles não querem se aprofundar, não querem ler, não querem estudar. Não é? E você encontra isso em todas as profissões. Mas quando chega na questão da vida espiritual, isso é perigoso. É extremamente perigoso para as pessoas que acham que podem ficar ouvindo a palavra de Deus, e ouve, e estuda, e ora, e continua levando uma vida superficial. Não cria raiz, não cria profundidade, não se envolve. E as pessoas superficiais não são difíceis de se identificar na igreja. E o estudo de hoje traz por objetivo uma autoavaliação para sabermos se somos ou não superficiais. Porque Jesus, quando acaba de pregar, ele fala o sermão dele, quando chega no final, nas últimas palavras dele, ele vai dirigir-se ao povo e dizendo: se você que me ouve e bota em prática, então você construiu sobre a rocha. Agora, se você me ouve e não coloca em prática, ele não disse que não construiu não, hein? Ele disse que construiu também, mas só que não construiu como alguém que realmente deseja ser profundo. Mas constrói só sobre a areia, casa sem alicerce, vida sem alicerce, vida sem profundidade. Lucas vai registrar que ele cavou uma vala até chegar na rocha. Muita gente vivendo assim, meus irmãos, hoje em dia, com relação à palavra de Deus, com relação à sua vida na presença do Senhor, superficialidade. Andam o dia inteiro envolvido com coisas do mundo e passam a vida dessa forma, mas continua aí na igreja, vai vindo, vai lá, faz oração, vem e volta. E a pergunta que surge é: você está amadurecendo, querido? Está crescendo espiritualmente diante do Senhor Deus? Ou continua superficial, achando que está indo para o céu e eu acho que vou para o céu porque Deus é bom, Deus é amor? Isso revela que você realmente desconhece, que não tem profundidade. A palavra de Deus hoje vem nos orientar, vem nos chamar e puxar nossas orelhas sobre isso. Uma característica interessante que nós vamos destacar logo de início, que as pessoas superficiais são pessoas que na oração, quando vão orar, como hoje é dia de oração, é bom aprender isso. E essa é uma das primeiras coisas que eu vou destacar para alguns irmãos, é que na oração ele não revela o verdadeiro desejo da resposta. Ele não deseja isso. Na realidade ele ora por orar. Ora por mim, peça por mim, mas a cabeça dele está lá, não sei aonde, está pedindo aquilo ali como se fosse algo superficial. E é. A vida dele é superficial. Né? Ele não espera uma resposta convincente. Ele não se verve, ele não tem aquela ansiedade, aquela busca para poder receber a resposta do Senhor Deus. Ele não quer aquilo que necessita, mas aquilo que agrada. E Deus responde aquilo que nós necessitamos. Se você hoje vai orar, vai buscar o que em Deus? Vai buscar aquilo que te agrada ou vai buscar aquilo que necessita? Porque quando nós nos dirigimos em oração ao Senhor, nosso Deus, nós sinceramente, com um desejo profundo, de buscar aquilo que necessitamos e não aquilo que é para agradar, porque Deus não atende oração para agradar. As pessoas superficiais são pessoas que não têm um compromisso com essa verdade. Elas realmente passam a ter um padrão de vida diante da prática do Evangelho extremamente superficial, ao ponto de não se envolve e acabou. E a sua relação com Deus reflete exatamente isso. Ela não ora com profundidade, não ora dentro dos padrões estabelecidos da Bíblia. Ela busca a Deus como se estivesse conversando com qualquer um. E o resultado disso é que ele não vai encontrar as respostas que ele deseja. Simplesmente uma resposta, talvez ele encontre, ou talvez crie para si mesmo uma resposta, né? Para poder sair por aí dizendo que tudo que ele pede a Deus, Deus atende. Mas na realidade são orações superficiais, né? Não tem aquela intenção. Quando ele ora por interceder por alguém, quando ele ora buscando Deus, ou vai lá na igreja, pede oração para Deus salvar parente, amigo, ele não está interessado realmente na salvação daquela pessoa. Ele não sente um amor profundo por aquilo que ele está pedindo, está intercedendo diante de Deus. Ele não está interessado nisso, ele está interessado simplesmente em levar o conhecimento para criar uma imagem. Normalmente, meus irmãos, as pessoas superficiais tornam-se muito hipócritas. De aparência. Né? Elas são superficiais, só têm aparência. Você vai buscar profundamente, vai saber quem é, vai saber se está praticando a palavra e você não acha nada ali.
Não vai achar nada. Por quê? São aparentes, são fariseus. Só tem aparência de sabedoria, aparência de conhecimento, mas na realidade nada sabe. Portanto, as pessoas superficiais, se nós somos superficiais, nós temos que tomar muito cuidado, inclusive nas nossas orações. Avalie o seu coração quando for se ajoelhar diante de Deus para pedir alguma coisa a Ele. Você deseja isso profundamente? Você quer isso de fato? E quando você quer isso para o benefício e honra e glória do Senhor Deus? Uma pessoa que tem profundidade, uma pessoa que está interessada numa resposta de Deus, ela busca a Deus uma resposta que possa glorificar a Deus através da sua vida, através do seu trabalho, através dos seus estudos, através da escola, através da própria igreja. Ele busca a Deus com a intenção sincera de revelar ao mundo a presença de Cristo no seu coração, para glorificar, para honrar o nome do Senhor. Essa é uma busca de quem realmente não é superficial, porque o superficial não está interessado em nada disso. Ele vai lá, ora por orar e vai embora. Daqui a pouco volta lá, ora por orar, e um dia cai numa crise, aí ele volta, mas só que aí continua. É difícil dele mudar. Se você conhece uma pessoa superficial, ou se nós somos uma pessoa, se você é uma pessoa, você vai descobrir que dificilmente se torna uma pessoa profunda. E profundidade não significa simplesmente achar que conhece a palavra, não. É viver a palavra. É colocar o pé no chão. É viver como crente, como filho, homem e mulher de Deus, como família de Deus, com o compromisso de viver e honrar o Senhor. As nossas orações estão indo em encontro a Deus para que Ele nos ajude a mover as dificuldades que temos para poder honrá-lo. Porque eu desejo honrar a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo começa nesse sermão do monte falando lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, são pessoas que tinham a intenção sincera de agradar a Deus e erraram. Pecaram. Quando elas pecam, sabe o que acontece? Ela sente tristeza pelo seu pecado, porque ela desonrou o nome do Senhor. Não é por causa dos outros, não. Ela desonrou para ela mesma. Lá no seu coração, ela desonrou o nome de Deus, ela pecou. Então ela chora, está profundamente triste. A pergunta que eu faço agora: você tem chorado pelos seus pecados? Quando você ora a Deus pedindo restauração, pedindo para Deus modificar a sua vida, você tem chorado pelos seus pecados? Faz uma análise disso, porque senão o que Jesus diz aqui, você está construindo a sua vida sobre a areia. E preste bem atenção, porque não existe vida de ninguém, nem de quem constrói sobre a rocha e nem sobre a areia, que não esteja sujeito a tempestades, aos rios transbordar e bater com ímpeto, bate nos dois, só um fica de pé. Portanto, nós temos que estar muito alerta com relação a isso. O coronavírus está aí derrubando um monte de gente que tinha vida superficial diante de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Uma segunda coisa que nós vamos encontrar na vida de uma pessoa que não é profunda nas suas atitudes diante do Senhor é no reconhecimento de Deus e sua palavra. Sim, nunca leram a Bíblia por inteiro. Nunca. Faça um reflexo para você, faça uma auto-observação. A congregação de Navegante está desenvolvendo agora um estudo da Bíblia em 1 ano. Está participando, glória a Deus. Você que me ouve, que não faz parte da congregação, ou que não está fazendo isso, faça isso. Faça a leitura da palavra de Deus constantemente, metodicamente. Jesus ordenou isso. Examinai as Escrituras. Se julgais ter nela a salvação, porque julgais ter nela a salvação, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou é superficial? Né? Ou está pensando que Sodoma e Gomorra eram 2 irmãos? Deve achar isso. Ou acha que a viúva de Naim, que Naim era o marido dela. Toma cuidado. Presta bem atenção. Quando você for ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia mesmo. E não ser superficial. Não meditam na palavra de Deus. Lê Bíblia, mas não medita. Está chegando a ler um texto aqui agora, um versículo, que vai chegar no portão ali, já era, já foi, não lembra de mais nada. Mais nada. Houve um sermão na igreja, quando chega na porta da igreja, já foi. A cabeça já deslocou dali. Não gravou nada, não entrou nada, não criou raiz. Superficiais com a palavra de Deus. É disso que Jesus está preocupado aqui. Superficiais mesmo, não tem argumento contra as heresias. Quer deixar um crente nervoso,
Quer saber se ele é profundamente estudioso? Se ele gosta da Bíblia, se ele está lendo Bíblia? Sabe o que você faz? Quando ele for debater com alguém que diz para ele, eu não acredito em Deus, sou ateu. Não acredito no inferno, Deus não existe. Hein? Ninguém pode ter certeza da salvação. Isso é mentira. E aí? Como é que você está? É profundo? Sabe responder? Sabe conversar? É bom saber. Significa... Nós temos que entender, meus irmãos, ouvem e não comparam com a palavra de Deus. Será que nós temos a profundidade de quando começar a acontecer coisas ao nosso redor, nós podemos de fato ter uma mente tão treinada que comparam imediatamente aquilo que está acontecendo com as Sagradas Escrituras? Porque dentro do seu coração existe a palavra. Não existe nada que venha acontecer que nós não venhamos a associar. Nossas atitudes são tomadas por aquilo que está no nosso coração e que diz respeito à palavra de Deus. As dúvidas são tiradas naquilo que nós temos no coração com respeito à palavra de Deus. Está estudando a Bíblia? Ou como é que você está indo lá no estudo bíblico? Ou nem vai? Porque tem crente que está chegando atrasado até na live. Porque é meio relaxado mesmo, é superficial, não leva a sério, leva as coisas na brincadeira até a hora que a morte começa a rodear. Aí não, aí virar crente fiel, aí quer aprender tudo que não aprendeu em 20 anos, quer aprender em 2, 3 horas. Não é assim não. Vida espiritual é algo que é edificada pela palavra de Deus. Não tenha esse tipo de pensamento na cabeça, porque a pessoa superficial é assim. Aquele que quer se aprofundar é aquele que se dedica à leitura, prática, que tem dúvidas, anota, vai no estudo bíblico, tira as dúvidas, busca em Deus respostas, o Espírito Santo orienta, abençoa. Meus irmãos, nós temos uma vida congregada com Cristo, é uma coisa só entre nós e o Senhor Deus. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Deu para entender que isso agora está tudo junto? Como é que pode querer viver com Jesus Cristo sem conhecer Jesus Cristo? Sem conhecer a palavra dele? Sem querer praticar o que ele diz? A terceira coisa que nós vamos observar aqui. Na adoração. Meus irmãos, pessoas superficiais realmente têm um problema grave diante de Deus. Na adoração, no momento do culto, quando ele vai elevar pensamentos a Deus, quando ele se achega a Deus, a substância tem sido trocada por aquilo que é sombra da realidade. O que vale na adoração é levantar, dar grito, pular. Agora o negócio é amém, aleluia, glória, e vai embora toda a vida, e aquilo ali é superficial, que não tem nada, não tem raiz, não tem profundidade, surge da boca para fora, porque não vem da alma. Meu irmão, se não vier da alma, a minha mãe dizia que se fosse tijolo, batia no teto da igreja, caía na cabeça. É uma verdade. É uma verdade. Não tem... basta a substância, agora foi trocada por aquilo que é a sombra. Parece, mas não é. Não é verdade? Uma segunda coisa, o conteúdo, ele foi lançado fora para dar lugar ao estilo. As pessoas agora têm estilo. São bonitos, vão para lá e querem louvar, e você vai para a igreja, louva com estilo, mas e o conteúdo? Querem escrever hinos, querem cantar louvores a Deus, querem ter uma vida de adoração diante do Senhor, mas aquilo é só um estilo de vida, não tem profundidade, não tem conteúdo. Quando você diz um amém ao Senhor, ele origina-se da palavra somente, e não do coração. Cadê o conteúdo? O conteúdo está alicerçado na palavra. Quando eu digo algo para Deus, é fruto de uma meditação profunda com Ele. Bote isso no coração e vamos viver dessa forma. O culto talvez pareça correto. Você vai na igreja hoje, tem um monte de culto aí que parece correto. Mas traz consigo pouco valor espiritual. Meu irmão, tem muita gente vivendo dessa forma. Que parece correto. Mas tem pouco valor espiritual diante de Deus, diante de você mesmo. Não tem poder nenhum para te favorecer, te ajudar. Porque é algo superficial, muito superficial. Não é a expressão verdadeira de Cristo em sua vida.
Tem muita gente vivendo uma aparência que não existe. Tem muita gente querendo representar diante de Deus. Tem muita gente querendo fazer teatro diante de Deus, é hipocrisia. São muita gente que são espirituais. O espiritual é aquele que traz uma aparência, traz um estilo de crente, mas que na realidade não tem profundidade, não tem conteúdo, não tem conhecimento da palavra. Quando ora, não está interessado nisso. São princípios estabelecidos na palavra de Deus. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele olha para o povo e diz a ele: se você que me ouve colocar em prática o que eu estou ensinando, está construindo a tua vida sobre a rocha. E Jesus Cristo faz questão de dizer o local que você está construindo a sua vida espiritual. Sabem por quê? Porque virão dias difíceis. Bastou o coronavírus bater a porta das igrejas para esse Brasil, para esse mundo afora, para você ver um monte de gente virando crente. Há parênteses, né? Um monte de gente se voltando para Deus, buscando: ah, não, eu preciso do Senhor. Já pensou se o vírus bater na minha porta e me levar? Vai embora mesmo. Vai ficar aí não. Guarde no coração uma coisa, profundidade mesmo, conhecer mesmo. Não seja superficial. Jesus acaba de dar um ensino maravilhoso. É considerado o maior sermão já pregado pelo mundo. Eu tenho um livro aqui, são sermões inesquecíveis. Você sabe qual é o primeiro sermão inesquecível? Sermão do Monte. É um sermão do monte, é inesquecível, é um sermão lindo, cheio de orientações espirituais, teológicas. Aí é o que eu pergunto: como que eu posso ouvir Jesus pregar um sermão desse e entrar por um ouvido e sair por outro? Que é isso? Louco! Posso te chamar de louco? Quando, meus irmãos, o nosso culto não é a expressão verdadeira de Cristo em nossa vida, esse culto não vale de nada. A nossa adoração não teve sentido. Porque quando eu abrir a minha boca, eu tenho que expressar aquilo que tem dentro do coração. Se Jesus está no coração, com certeza você vai louvar a Deus baseado nesse princípio muito simples. Eu tenho Jesus como meu único e eterno Salvador. Que bênção maravilhosa. Fala que não é. É. Jesus é Senhor. Ele tem que ser adorado, mas para isso acontecer, eu tenho que buscá-lo com profundidade, com dedicação, com busca de santidade, com busca de seriedade, com compromissos sérios. Isso mesmo, muito compromisso sério diante de Deus, para evitar, meus irmãos, assumir coisas que você não vai querer cumprir, não cumpre, infelizmente. Está desinteressado? Tá, querido? Mas quando chegar a morte, tu chegar lá na beiradinha da morte e começar a ver que a coisa está ficando feia mesmo, vai partir, aí tu vai ver que não devia ter sido superficial. Acredite em Deus. Porque tem muito ateu aí se convertendo na hora da morte. Quer dizer, se convertendo não, se convencendo. Né? Não permita que isso aconteça com você. Leve a palavra de Cristo a sério. Muito a sério. Profundamente sério. Para que não pareça que a sua vida, tá, não traga consigo nenhum valor espiritual. Tem pessoas que você olha assim: esse deve ser crente, esse é crente, não, tem uma aparência de crente. Tem. Tá lá, bonitão, biblão, uma Bíblia desse tamanho, dessa grossura. É, de vez em quando eu sou surpreendido com algum assim. Traz uma Bíblia desse tamanho, dessa grossura. Aí, Doval, comprei esse biblão, uma boa Bíblia. Aí, comentário de lá pra cá, daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá. Aí você pergunta assim: e aí, qual capítulo você já está aí estudando aí, esses comentários? Comecei a ler, ainda não. Para que isso? Para que comprou um livro dessa grossura? Continua com o fininho, vai lá e lê ele. Estuda ele profundamente, vai correr atrás, você vai conseguir achar. Vai buscar, vem tirar dúvida, vem para o estudo bíblico, nós estamos aí para isso. Na adoração, na oração, no conhecimento da palavra de Deus, superficiais na adoração, superficiais na hora do culto. Meus irmãos, eu estou pregando lá da frente, de vez em quando eu pego lá os irmãozinhos superficial. Sabe como é que fica o superficial dentro do culto? Ele cochicha, ele briga com as criancinhas na frente. Se tiver um nenenzinho de colo na frente, ou tiver um nenenzinho de 2 anos na frente, ele fica brincando com o nenenzinho, presta atenção no culto não. Ele fica fazendo para a criança rir, e ri junto. Eu lá da frente estou vendo, estou olhando daqueles irmãozinhos que estão lá sentados assim, ó, olhando pelos cantos, às vezes vê um papel de bala no chão, para falar lá na porta assim: olha, a pessoa que limpa o templo está precisando dar umas varridinhas aí, viu? O culto mesmo aí, ó, não sabe nada, não ouviu nada.
Preste atenção, não seja superficial. Presta bem atenção no que está acontecendo. Porque se você não prestar atenção no que está acontecendo, você está construindo a sua vida sobre areia e está achando que ela está muito sólida, está achando que ela está de pé, que está firme, que está bonita. Quem não constrói no alicerce sobre a rocha, constrói na areia. Jesus disse isso aqui. Se você pensa que só não ouviu, ou que você ouviu e não levou a sério, que está isento, não está. Você está, sim. Você está com problemas graves, porque a tempestade vai vir. Começou a aparecer agora, mas ela vai vir mais pesada ainda. E agora eu pergunto, e onde é que está construída a tua vida? Quando você perde seu emprego, quando você perde seu trabalho, quando você perde a saúde. Hein? Quando eu perco um filho, quando eu perco um parente, quando eu perco um pai, uma mãe, alguém que eu amo. Onde está a minha base? Ela está sobre a areia? Vai desmoronar. E uma característica interessante aqui, tem mais uma ainda. A superficialidade nos relacionamentos. Isso é grave. É grave. Pessoas superficiais nos relacionamentos. São superficiais como família. Não vive como família. Para ele, é um entra, sai, vai, vem, acabou. A igreja para ele tem uma reunião social, tem uma alegria. Não está lá, não está lá. Sabe onde ele está? Dando uma voltinha no mundo. Está dando uma voltinha no mundo. Ele quer passear no mundo, ele quer ter um encontro com o diabo. Né? Toma cuidado, que um dia vai achar. Alguém me disse certa vez, tanto se bate na porta do inferno que um dia vai ser atendido, hein? Toma muito cuidado sobre isso. Tanto se bate na porta do inferno que um dia alguém vai te atender. Então preste bem atenção, te aprofunda, busca viver em bons relacionamentos diante do Senhor. Nos relacionamentos de família. Não conhece a necessidade um do outro, o desinteresse é muito grande. Já notou isso, não? Famílias, pessoas na igreja, além das famílias em casa, pessoal, e também na igreja, não está interessado no outro. Não, o outro que viva para lá, eu vivo para cá, e é assim que eu vivo e deu. Não é assim. Pessoas, meus irmãos, que têm profundidade com a palavra de Deus, elas se interessam profundamente pela vida do outro. É profundo. Ele está preocupado se a pessoa está doente, por que a pessoa não vem na igreja, né? A pessoa está acostumada a vir na igreja. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou parado aqui, fico ligando para um, depois vem um nome na cabeça, eu ligo rapidinho para ver. Hoje eles me lembraram do nome que a gente não tem contato, e eu já estou preocupado qual é, onde fica, quando é que está, se pegaram o nome, se não pegaram. Nós temos que ser assim, queridos. Ficar preocupado com a vida do irmão. O irmão às vezes está fraco, o irmão está fraco na fé, às vezes o irmão tem um problema, e problemas graves. Mas eu sou superficial, não estou ligando, não. Eu vivo a minha vida e ele que viva dele. Isso não se aplica no cristianismo. Isso não se aplica no cristianismo. Não se aplica mesmo. Bem, meus irmãos, vocês já chegaram, conseguiram voltar. Nós vamos dar continuidade. E eu estava falando sobre os relacionamentos. Pessoas que vivem e não vivem como família. Pessoas que não conhecem a necessidade do outro, te mencionei. E pessoas que não desenvolvem um amor fraternal, um amor de irmão. Pessoas que não conseguem conviver com irmãos e viver como um irmão. A necessidade dele é a dele. Aquilo que Jesus ensina, amar ao próximo como a si mesmo. Isso significa, a necessidade do próximo é a minha necessidade. Aquilo que o próximo precisa, eu também quero satisfazer, porque se eu me colocar no lugar dele, eu vou necessitar e vou pedir. Por isso que a Bíblia vem nos ensinar, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? E desenvolver um relacionamento, desenvolver laços, tá? De amizade, de amigos em Cristo, para que possamos andar segundo a sua palavra, segundo a sua palavra que nós acabamos de ouvir agora no Sermão do Monte. Meus irmãos, nós também vamos para um último tópico, e o último tópico vai nos trazer a superficialidade nos compromissos.
Presta bem atenção, nós já vimos a superficialidade na oração, no conhecimento da palavra de Deus, na adoração ao culto e nos relacionamentos pessoais e também agora, por fim, nos compromissos. As pessoas fazem votos e declarações sérias perante Deus e a sua igreja e não cumprem. Às vezes eu estou dando aula na escola dominical, lá na classe catecúmeno, faço orientação. Enquanto eles estão na classe catecúmeno, eles realmente frequentam certinho. Mas quando sai da classe catecúmeno, que tem que começar a frequentar a igreja, começa a faltar e faltar. Não tem compromisso, é superficial. Não sei por que faz a profissão de fé desse jeito. Está querendo brincar com o Senhor Deus? Não faça isso. Não cumprem. Fazem birra qualquer coisa que contraria. São aqueles que deixam sem motivo, meu Deus, deixam por motivos fúteis o lugar onde Deus o colocou. Pessoas que estão saindo da igreja. E aí, não vou ficar mais nessa igreja, vou para outra. Vai para outra, porque lá ele acha que vai ser mais valorizado, vai ser mais do que. Não tem, não. Está dando uma grande demonstração de superficialidade e não de maturidade espiritual. Nós temos que colocar uma coisa no coração, nós temos maturidade espiritual, desenvolvemos diante do Senhor. Maturidade espiritual. Compromisso diante de Deus. Não tem esse negócio, qualquer coisa eu vou embora, porque não tem raiz, não tem amigos na igreja, não vê a igreja como uma irmandade, não vê a igreja como família. Qualquer coisa quer desmanchar o trabalho, quer sair fora, quer ir para outro lugar. Isso é superficial, é vida superficial diante de Deus. Tenha um padrão de vida onde a superficialidade realmente possa ser cobrada, possa ser vivida, possa ser tirada fora. Tire a superficialidade, assuma o compromisso diante do Senhor Deus. Superficialidade nos compromissos, meus irmãos, tem feito muitos casamentos acabarem. Homens e mulheres não têm compromisso com o casamento, tem vidas superficiais no casamento, tem vida superficial com o filho, tem vida superficial com irmãos, tem vida superficial com pai e mãe, tem vida superficial em tudo quanto é lugar, dentro da casa, dentro da família e dentro da igreja. Gravíssimos esses problemas de vida superficial. No casamento, qualquer coisa eu vou embora, vou me largar, não tenho compromisso, quero ir embora, vou viver a minha vida. E aí vira as costas. Onde é que está escrito na Bíblia que você pode ir embora? Não gosto mais do meu marido, vou arrumar outro, não gosto mais da minha mulher, vou arrumar outro. Vai arrumar outro e presta bem atenção na tua vida. Eu tenho certeza absoluta, você nunca mais vai ser feliz. Porque a Bíblia não dá margem para isso. Os nossos relacionamentos, amizades que são abandonadas, viradas as costas por qualquer motivo, qualquer coisa, se ofendem com amigos que têm há anos. Superficialidade nos compromissos, nas coisas sérias da vida, no amor que tem um pelo outro. O amor superficial que não se desenvolve, não cria raiz, que não está disposto a se sacrificar, não está disposto a dar mais 1 metro, mais 1 quilômetro, mais... Não, ele simplesmente desiste, porque isso significa que na realidade tens amor superficial. Os teus relacionamentos são superficiais. Tá? És um fraco. Viu? Não quer compromisso, quer vida de despreocupado, quer viver despreocupadamente. A Bíblia fala, ai das mulheres que vivem despreocupadamente em Judá. Cuidado com isso. Não temos um padrão de vida que vai nos alicerçar em cima de vida despreocupada. Jesus termina o Sermão do Monte deixando bem claro uma coisa. Construa a tua vida sobre a rocha é Ele, sobre a palavra dEle, sobre o ensino dEle. Porque quando a tempestade vier, vai varrer, vai derrubar a estrutura da tua vida. E é assim que nós estamos vendo estrutura de famílias desmanchando. Nós temos um Provida lá com a maioria 90% das famílias estão desestruturadas. Casamentos na igreja desestruturando-se porque estão vivendo um padrão de vida superficial. Padrão de vida que não tem compromisso, não tem seriedade. Não querem criar seriedade com nada, não querem criar vínculo. Por isso, às vezes, você vai pegar a pessoa e dizer, eu não vou casar, não. Eu vou viver junto. Você sabe por que a pessoa quer viver junto sem um compromisso de casamento? Mas não é o papel, não. Isso é um sintoma de que a pessoa não quer levar nada a sério. Acabou? Não quer.
Porque qualquer coisa vira as costas e vai embora mesmo. Isso se chama vida superficial, não tem compromisso nos seus relacionamentos. A palavra de Deus é muito séria sobre isso. Porque as pessoas que não têm seriedade e não têm profundidade nos seus relacionamentos pessoais, não têm com Deus. Não tem. E nós vamos encerrar esse momento de culto com uma conclusão muito simples. Jesus vai falar lá em Lucas 6,46. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que vocês estão dizendo que são crentes? Por que vocês estão dizendo que acreditam em mim, se vocês não fazem o que eu estou dizendo? Eu acabei de pregar um sermão. Por que vocês estão dizendo aí que vocês creem em mim, que acreditam na minha palavra, se você não vive conforme ela? Você não está dentro do padrão que eu estabeleci. É o único padrão que te dá a orientação, guia e te orienta. Amados, Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a minha, abençoe a todas as nossas vidas. Vida de superficialidade. Jesus termina o Sermão do Monte. Quando ele começa a terminar, ele chama os discípulos, ele olha para a multidão e ele diz: se você colocar em prática o que eu vos disse agora, estarás construindo a tua vida sobre a rocha. Mas se você não colocar em prática, você está construindo a sua vida sobre a areia. E lembre-se, a tempestade, as crises, elas vêm sobre quem está sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. Se você não vive conforme ela. É disso exatamente que acontece. Que o Senhor Deus abençoe a vida de todos vocês e nos dê força e sabedoria na caminhada, e que nós possamos nos dedicar com mais profundidade às verdades relacionadas à palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos oriente e nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por tantas bênçãos derramadas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornar mais firmes diante de ti. E que assim, ó Pai, nós possamos concretizar a tua vontade soberana em nossas vidas. Ajuda-nos a nos aprofundar. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente diante de ti. Perdoe o nosso pecado e a nossa falha. É o que nós te pedimos em Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Vai comunicar a igreja sobre isso? Só depois do conselho. Jesus.